normal. Eu tô lembrando da passagem de Bolsonaro aqui, quando ele foi inaugurar aquela... Lá em Apodi. Tinha um monte desses parlamentares aí voando para cima de Bolsonaro para se aproveitar do Bolsonaro e tirar uma foto. Walter Alves, eu fui lá. Inclusive o vice-governador. Que tava rindo, morto e feliz com o deboche de Lula, enquanto Natália tentava fazer a claque aplaudir, Walter tava bolando. Você concorda, Dinarte Assunção, com a tese de Gustavo Negreiros de que o Cadu ainda continua sob, vamos dizer assim, um regime probatório? Ele ainda é um balão de ensaio e que, se o governo de Fátima der uma melhorada, vão sacar o Cadu e vão lançar um candidato, um candidato do PT com sangue puro do PT? Não. Você acha que o candidato é Cadu? Porque a não ser assim que tem uma catástrofe tipo a queda de um avião em que ele perca a vida. O que não é desejável aqui, não é isso que eu tô falando de que o fato de ele estar sendo apresentado, o fato de o PT é conhecido por fazer discussões e levar isso adiante. A decisão foi tomada porque a oposição fez um evento lá em Nídia Floresta, definindo nomes para 2026, e o governo percebeu que precisava de um nome. Se você for escrutinar bem, escolheram um nome que faz oposição ao que o governo considera que vai ser, que eu não tenho dúvida que vai ser uma campanha de desconstrução. Então o governo foi em busca de um nome que defendia a gestão dele, que vai resistir a uma desconstrução. E se eu fosse falar em estado probatório, eu iria dizer que Cadu está tentando viabilizar a sua candidatura, e essa viabilização se dá na medida em que ele passa agora a percorrer o estado junto com a governadora, entregas. Mas se ele fosse um balão de ensaio, eu acho que já teria feito, como por exemplo o Gustavo Lima fez hoje ao retirar a candidatura. O movimento que é feito com ele não me parece balão de ensaio, porque é utilizado inclusive a imagem e a estrutura do governo para deixá-lo à frente das coisas. Mas olha, quer ver um exemplo? O prefeito Alisson. O prefeito Alisson, ele é uma forte potência de votos aqui no estado do Rio Grande do Norte. Faz uma administração boa, foi eleito ali em Mossoró com 80, 70 e tantos % dos votos. Se o prefeito Alisson, por exemplo, não é de romper, que ele nunca esteve lá, mas, por exemplo, se Rogério, Álvaro, Paulinho, esse pessoal, Steve, fecharam as portas para o prefeito Alisson e ele resolver mesmo sair da prefeitura de Mossoró, se ele fizer assim, a governadora vai. Sabe por quê? Porque não é Cadu o problema é a candidatura dela, e ela ser um candidato forte ao governo que faça um estrago grande. Ela não pode chegar lá em Jucurutu mesmo, ou lá em Paulo Ferreira, em Canto, e dizer: esse aqui é Cadu, é meu candidato, com a rejeição que hoje ela tem. Ela tem que levar alguém que tenha um brilho. Cadu tem brilho na classe média alta aqui, que o pessoal gosta dele, que ele é educado, que ele é gente boa, que ele vai para as festas, gosta de tomar uma cervejinha, essas coisas. Mas pro povo ele é um mero desconhecido. E aí, se Alisson, por exemplo, dizer: governadora, tem jogo? Tem, porque esse pessoal pensa em números. E Cadu, e se tivesse bom, quem iria era Natália. Agora me lembrei de Mineiro, o cerimonial esqueceu de novo, de falar o nome Mineiro. O que a governadora vai fazer depende muito menos de Cadu e depende dela. Depende dela conseguir chegar em dezembro ou abril do próximo ano com a desaprovação pelo menos ali em 50%, né? Não é nem o candidato ao governo que vai depender dela, não é nem ela que vai depender do candidato do governo, é o candidato do governo que vai depender que ela consiga reverter a desaprovação nesse ano e que no próximo ano o atual presidente, se for ele que vai disputar a reeleição, chegue em condições competitivas o suficiente para causar aquele pavor que se causa especialmente no Nordeste, onde
políticos temem enfrentar Lula porque é uma força ainda muito grande.